Alô você, amigos da Action Live! Eu sou o Jonas Stelman, trazendo as últimas informações do rubro-negro carioca nessa manhã de segunda-feira. Você inicia a sua semana extremamente bem informado com a gente aqui na Action Live. Você que está chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal. É muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento, porque eu estou chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Só lembrando que você começa o dia se informando aqui com a gente no nosso vídeo da manhã e logo mais, às 19 horas, a Bia Zayat está chegando com muito mais informações aqui para vocês, né? Começou efetivamente a pré-temporada, a temporada e a pré-temporada estão caminhando ali concomitantemente. O Flamengo que ganhou de 2-0 do Philadelphia Union nos Estados Unidos, e aqui no Brasil o rubro-negro carioca ficou no empate contra a equipe do Nova Iguaçu. Tem informações sobre o desembarque do Matias Vinha, situação de Luiz Henrique e atualização referente ao possível interesse do Flamengo no meio-campo Thiago Alcântara. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Por gentileza, deixe seu like, inscreva-se aqui no nosso canal. Então vamos às informações. É isso, estamos de volta, agora sim trazendo as informações do rubro-negro carioca. O Flamengo que jogou, né? Teve estreia do De La Cruz no rubro-negro, lá nos Estados Unidos, num amistoso de pré-temporada contra o Union, né? O Philadelphia Union, um estádiozinho bem acanhado, né? Poucas pessoas, enfim, mas um jogo tava frio, né? Apesar do sol, tava bastante frio, e o De La Cruz iniciou a partida no banco de reserva. No decorrer do jogo entrou aí na segunda etapa, e eu gostei muito do que eu vi em relação ao De La Cruz, muita movimentação, sempre buscando a bola, parecia extremamente à vontade, né? Não parecia ser um atleta que está iniciando a sua caminhada com a camisa do Flamengo, mas se a gente for apontar um destaque nessa partida entre Flamengo e Filadélfia, o nome dele é Everton Cebolinha. Ao longo do último ano teve muita desconfiança referente ao Cebolinha, até alguns torcedores já tinham sacramentado que ele tinha sido uma contratação cara que não deu certo. Mas a gente sabe do potencial do Cebolinha. Eu sempre falei isso, o Cebolinha é um jogador com características de arriscar as jogadas, então ele precisa estar com a moral elevada. Um jogador como Cebolinha, como Michael, precisa sempre estar com a moral elevada para as jogadas entrarem, para o drible entrar, para o 1 contra 1 dar certo, né? E o Cebolinha, com a chegada do Tite, a moral dele foi lá em cima, e tudo o que ele está fazendo está dando certo. E mais uma vez ontem foi um dos principais jogadores do Flamengo em campo, fez um golaço, né, que ajudou aí na vitória do Flamengo, que foi considerado por muitos o melhor jogador do rubro-negro carioca. Na segunda etapa, o Tite mudou um pouco a estrutura do Flamengo, colocando o Gabriel Barbosa e colocando o Bruno Henrique, sacando o Pedro, sacando o próprio Wellington, mas eu senti que o Flamengo, com a saída do Pedro, o Flamengo ele ficou um pouco perdido, sem referência. Essa é a pura realidade. E na entrevista, o Cebolinha, ele falou desse bom momento e falou uma frase que é muito interessante a gente frisar. Ele diz o seguinte, ó: eu não posso dar espaço. Palavras do Cebolinha, eu não posso dar espaço. Ele sabe que tem um elenco qualificado, sabe que o rubro-negro tem um elenco diferente, né? Que, enfim, que qualquer bobeira, qualquer contusão, qualquer jogo fora, outro pode entrar e jogar bem e tomar a vaga, mas o Cebolinha, pelo que a gente está percebendo, pelo que a gente está acompanhando, ele vai ser um dos nomes desse Flamengo para a temporada de 2024. O De La Cruz, a gente percebeu que ele jogou um pouco pelo lado direito, fazendo dupla até mesmo com o Arrascaeta. E aí eu estava conversando aqui com alguns amigos entendidos de tática, eles estão achando que vai acabar sobrando, sabe para quem? Para o Luiz Araújo. Vai acabar sobrando para o Luiz Araújo, que com a saída do Everton Ribeiro, todo mundo achou que ele pudesse assumir de vez a titularidade, mas para poder encaixar o De La Cruz e o Arrascaeta juntos, eu acho que vai acabar sobrando pelo lado direito ali para o Luiz Araújo. Isso porque o Gerson jogou e jogou muito bem, inclusive dá para perceber o quanto que o Tite confia no Gerson, porque ele simplesmente, nesse momento, o Gerson é o capitão do Flamengo, é o capitão do Tite em campo. Beleza? Vamos dar uma girada no campeonato estadual, porque o Flamengo jogou também lá no Nordeste e empatou com a equipe do Nova Iguaçu por 1-1. Não jogou bem. O Lohan, que tentou fazer algumas coisas ali no meio campo, um time muito desajustado, e tomou um gol
de erro crasso ali do Noga, que era um dos jogadores mais experientes em campo, junto com o Matheus Cunha, junto com o próprio Thiaguinho, que foi autor do gol, um belíssimo gol, com características muito parecidas com a do Cebolinha na segunda etapa. Não gostei do futebol apresentado, entretanto, o Flamengo não perdeu, né? A gente tem que entender que é o sub-20 do Flamengo, misturado com alguns atletas, até mesmo do sub-17, que treinaram pouco tempo, muitos deles estavam lá jogando a Copa São Paulo, enfim, mas estavam enfrentando, querendo ou não, um time profissional, que é o time do Nova Iguaçu, e conseguiu aí um empate. O time principal do Flamengo volta a jogar no próximo sábado às 15 horas, né, contra o Orlando City. É um jogo mais difícil, um jogo mais pegado. Tem o Facundo Torres, que joga nesse time do Orlando City, então tem que tomar muito cuidado, porque é um time um LED acima do que efetivamente é o Philadelphia, né? Vai ser um jogo muito mais difícil, um jogo com muito mais qualidade, um jogo mais pegado. E aqui no Brasil, lá na lindíssima Arena das Dunas, em Natal, o Flamengo vai enfrentar a equipe da Portuguesa da Ilha do Governador, que perdeu de 2-1 para a equipe do Fluminense lá em Moça Bonita. Tá bom? Vamos agora falar sobre o mercado da bola. As informações que chegam é que o Matias Vinha desembarca no Rio de Janeiro na próxima terça-feira para poder aí, enfim, ir no Ninho, assinar contrato. Então, as informações que chegam para a gente é que o Vinha chega no Rio de Janeiro na próxima terça-feira para ser jogador do Flamengo. O Flamengo que tem nesse momento apenas o Ayrton Lucas, né? O Carbone, que é um zagueiro da base, jogou improvisado na lateral esquerda. Ele começou muito nervoso, errando passe, mas depois entrou no jogo e conseguiu desempenhar um bom futebol. Mas com a chegada do Matias Vinha, o Flamengo resolve o problema da lateral esquerda no rubro-negro carioca. Então, terça-feira, o Vinha deve desembarcar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A tendência é que estejamos lá para poder pegar aí a chegada do novo jogador do Flamengo. Tá bom? Em relação ao Luiz Araújo, o Marcos Braz continua fazendo turismo aí pela Europa. Turismo não, eu não vou ser sarcástico, mas continua viajando pela Europa para tentar negociar atletas, e o Flamengo não desistiu em trazer o Luiz Henrique. Em princípio, a equipe do Betis só quer vender o jogador de forma definitiva e se recusa a tentar a emprestar o jogador com opção de compra. Outro jogador é o Domingos Duarte, o zagueiro, o Domingos Duarte, que foi parceiro aí do Pablo Mari, né, lá no Deportivo, pode vir para o Flamengo para reforçar o rubro-negro. Então, a gente falava sempre aqui que o Marcos Braz tinha um jogador misterioso na manga, e esse jogador deixou de ser misterioso, porque o Domingos Duarte ele acabou vazando essa informação, e o Flamengo está bem adiantado com esse zagueiro português. Domingos Duarte pode ser o novo zagueiro do Flamengo. Particularmente, eu não acho que a zaga rubro-negra seja o grande problema, mas é sempre bom trazer novos reforços. Isso porque o Léo Ortiz, a situação é complicada, o Flamengo não vai aumentar a proposta, o Flamengo está vendo que o Bragantino está fazendo jogo duro para poder negociar o jogador, então o Flamengo partiu para o plano B. Em relação ao Thiago Alcântara, eu já trouxe aqui a informação um tempo atrás, né, de que, segundo apurações que eu tinha feito, não existia nenhum tipo de contato ou intenção do Flamengo em contratar o Thiago Alcântara. Entretanto, alguns jornalistas aqui do Brasil trouxeram a informação de que o Flamengo iria procurar entender e saber quais eram os passos, né, do Thiago Alcântara na carreira dele, porque o contrato dele vai findar aí com o Liverpool. Inclusive, uma dessas informações foi do Júlio Miguel Neto, que foi confirmada até mesmo pelo jornalista que fazia parte da S1 Live aqui, o nosso amigo João Guilherme. Entretanto, na tarde de ontem, o jornalista Fabrício Romano, que é muito conhecido por conta de ser muito bem informado em relação ao mercado da bola, também trouxe a informação de que desconhece qualquer tipo de negócio, viagem ou conversa do Flamengo para contratar o Thiago Alcântara. Essa informação também foi confirmada e trazida pela jornalista Raíza Simplício. Beleza? Vamos aguardar os próximos passos. O Thiago Alcântara, grande nome, belíssimo jogador, entretanto, ele tem uma idade avançada e também tem muitos relatos, né? Um histórico de contusão muito grande. Então, mais uma vez repetindo, o Flamengo volta a jogar dia 27, próximo sábado, às 15 horas do primeiro jogo contra o Orlando City, e às 18h10, o Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Estadual contra a equipe da Portuguesa na Arena das Dunas. E hoje tem Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, semifinal contra a equipe do Cruzeiro. Beleza? Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se aqui no nosso canal, é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Se inscreva, é importante. Acompanhe as nossas lives, o Na Área, o Zona Mista, enfim, e também tem os nossos cortes
que você vai ficar sempre muito... O entretenimento não falta, a informação não falta aqui na S1 Live. Então, forte abraço para você, um bom dia, saudações rubro-negras, tamo junto, valeu!